Olá pessoal, bem-vindo ao quadro, né? Hoje a nossa aula de quarentena será diferente, certo? E dando continuidade aos nossos conteúdos, né, sobre a semente, nós vamos ver, certo? A morfologia da semente. E qual é o objetivo dessa aula? É conhecer as partes de uma semente, né? Bem como ela se forma. Então agora a gente vai para o núcleo, para o óvulo, desculpem. A gente vai para o óvulo e depois vou mostrar a vocês as estruturas do óvulo e depois mostro as partes que compõem a semente, tá certo? Vamos lá? Bom, pessoal, então aqui nós temos o nosso óvulo, né? Todas essas estruturas aqui é responsável de compor o óvulo. E a gente vai conhecer uma por uma, né? Então, primeiro aqui nós temos aqui, ó, essa entrada aqui, certo? Que é denominada de micrópila, certo? Aqui nós temos 3 células. Esta que está em vermelho é a oosfera, que é o gameta feminino, né? Essa oosfera, quando fecundada, vai formar aqui, olha, o zigoto, né? Que vai dar origem ao esporófito jovem, certo? E também eu queria ressaltar para vocês o seguinte, que na espécie humana, certo? Na espécie animal, o óvulo já é o próprio gameta. Só que nos vegetais, certo? O óvulo, ele é responsável por guardar o gameta feminino, que é a oosfera, certo? Então vamos voltar para cá. Circundando aqui a oosfera, nós temos essas duas células aqui, que são denominadas de sinérgides, certo? E aqui, ó, no centro, nós temos essas duas células, que são os núcleos polares. Deixa eu ajeitar por causa da iluminação, certo? E contrapondo, né, a micrópila aqui, né, nós temos esse conjunto de células que são chamadas de antípodas. E circundando o óvulo, nós vamos ter essas duas partes aqui, essas duas camadas, certo? A primeira parte que envolve o óvulo é denominada de primina e a segunda parte, certo? É denominada de secundina, certo? Então, assim, nós vimos as estruturas básicas, né, de um óvulo, certo? E assim agora a gente vai conhecer as estruturas básicas também que formam a semente, certo? Então, aqui nós temos aqui esta estrutura aqui verde, certo? Que isso aqui é o quê? É o embrião, certo? Ela é responsável pela germinação da planta, né? No caso, a planta, ela vai germinar em condições favoráveis, certo? E aqui nós temos, vamos pensar, vamos imaginar que o embrião é um homenzinho, né? Com as mãozinhas para cima, certo? Então aqui, ó, a cabecinha do homem seria quem? Seria a gêmula, ok? Aqui, ó, os dois bracinhos. O que seria? São os cotilédonos. Nesse caso, aqui nós temos 2 cotilédonos, certo? Aqui, abaixo da gêmula, nós temos aqui, ó, o caulículo, que é responsável pela formação do caule da planta. E mais na parte inferior, nós temos a radícula, que é responsável por originar a raiz da planta, né? Certo? E essa raiz nas monocotiledôneas são aquelas raízes que aparecem como se fossem uns pelinhos, né? Que são as raízes fasciculadas, certo? E aqui, ó, circundando, né, a semente, como a gente sabe, tem o quê? Tem a casca,
certo? Só que essa casca a gente chama de tegumento, certo? E esse tegumento, ele é formado, no caso, por duas partes, certo? A parte externa, que é testa, e a parte interna, que é o tegme. Essa testa aqui, essa parte aqui, é formada da primina, né? Se origina lá da primeira parte que circunda o óvulo, e o tegme da segunda parte, né? Que é a fecundina. Certo, pessoal? Então, para ficar claro, né, essa questão do tegumento, certo? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar a semente de um feijão preto. O feijão preto, né, possui uma casca. A casca, ela, no caso, é o nosso tegumento. Mas se você observar direitinho, a parte externa da semente do feijão, né, da casca do feijão é preta e a parte interna, ela é branca, certo? Mas tanto aquela parte externa preta como aquela parte interna branca, aquelas duas partes, ela forma a casca do feijão. Então, a casca da nossa semente, né, seria o nosso tegumento, certo? Agora vamos entender. Aquela parte preta, que é denominada de testa, ela se origina lá do nosso óvulo, daquela primeira parte que estava envolvendo o óvulo, né? A primina. E a parte interna da casca, certo? Que é o tegma, se origina da segunda estrutura que envolve o óvulo, certo, pessoal? Então, a testa e o tegma, os dois junto, né, é que forma o nosso tegumento, ok? Continuando aqui na semente, né, tem essa parte aqui toda branca. Essa parte toda branca aqui, certo? É denominada de endosperma, né? O endosperma das angiospermas é triploide, ou seja, 3N, certo? Então, sim, para que serve o endosperma? O endosperma, ele é rico em nutriente, certo? E ele é quem vai nutrir o embrião, certo? Agora vamos entender como foi que esse endosperma, ele se originou. Então vamos voltar aqui no nosso óvulo. Então, existe uma estrutura chamada de tubo polínico, certo? Que ele penetra aqui pela micrópila do óvulo, ele penetra o óvulo, certo? O tubo polínico, por sua vez, ele traz, no caso, né, dois gametas masculinos. Lembre-se que aqui é o gameta feminino. Então, os dois gametas masculinos, né, vêm pelo tubo polínico. Então, um vai fecundar aqui a ósfera, certo? E o outro vem e fecunda os núcleos polares. E assim origina-se o endospermas. As angiospermas, elas são divididas em dois grandes grupos, certo? Que são os grupos das monocotiledôneas, certo? E das eudicotiledôneas. E essa classificação, ela tem muito a ver com a quantidade de cotilédono de uma semente, certo? Então, se eu tenho um cotilédono, aí eu digo, certo, que essa semente, né, ela é classificada como, ou esse vegetal vai ser classificada como monocotiledônea, certo? Se tem dois cotilédonos, como é no caso do feijão, lembram-se que eu falei da estruturazinha do homenzinho com a mãozinha para cima, certo? Então, aquelas duas partes ali atrás, ó, que vocês estão vendo ali atrás, ó, certo? Aquelas duas partes ali, certo? São os cotilédonos. Então, como tem dois, observe que quando o feijão, né, ele recebe umidade, certo? E a casca, né, o tegumento se rompe,
certo? E o embrião começa a se desenvolver, perceba que abre aquelas duas bandinhas. Aquelas duas bandinhas são os cotilédonos. Então, como tem dois, a gente classifica como eudicotiledôneas, certo, pessoal? Aqui, ó, as angiospermas, tá vendo? Monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Quanto à germinação, certo? Essa germinação, ela pode ser classificada em epígea e hipógea, certo? Coloquei aqui uma setinha para vocês lembrarem. O seu crescimento, seu desenvolvimento vai dar para cima, certo? E aqui eu tenho o quê? Gea, que significa o quê? Terra. Então, significa que o desenvolvimento desse vegetal, né, vai se dar acima da terra. Epígea, certo? E aqui, ó, hipo para baixo, gea, terra. Então, significa que o desenvolvimento, certo? Ou seja, o cotilédono, ele vai aqui, nesse caso aqui, vai ficar abaixo da terra e nessa germinação aqui, o desenvolvimento, o cotilédono vai ficar acima da terra, certo? Então, e um exemplo disso aí, né? Seria o feijão que a gente acabou de dizer. Sendo assim, ó, eu coloquei aqui tá representando os dois cotilédonos, certo? Então, perceba, quando esse desenvolvimento se dá acima dos cotilédonos, certo? Que esse desenvolvimento é epígea, certo? A gente chama esta parte aqui de epicótilo, certo? Então, ó, o caule que se desenvolve acima dos cotilédonos, a gente chama de, essa região aqui de epicótilo, e abaixo, certo? É denominado de hipocótilo, certo? Então, vamos para cá para a gente entender direitinho. Então, aqui eu tenho um exemplo de um pezinho de feijão, eu tenho aqui os dois cotilédonos, certo? Então, se desenvolveu o quê? Acima da superfície, né? Certo? Acima da terra. Então, esta região aqui, ó, é o epicótilo, certo? E esse desenvolvimento a gente chama de epígea, porque é acima da terra, certo? E como ele tem dois cotilédonos, certo? É denominada como, pessoal? Vamos lá, como é? Ah, estão filando, né? Eudicotiledônea, muito bem, certo? E aqui é exemplo de uma monocotiledônea. Então, a gente vê aqui, ó, o cotilédono é apenas um, por isso que é o quê? Monocotiledônea, né? E aqui nós temos acima, né? Ou caso, o cotilédono fica abaixo da terra. Então, essa germinação é o quê? Hipógea, certo? Ficou, o cotilédono está abaixo da terra, certo? E nós temos aqui um exemplo de uma monocotiledônea. E exemplo, no geral, de monocotiledônea, certo? Nós temos o quê? Nós temos o milho, né? O capim, a cana-de-açúcar, certo? Que são raízes fasciculadas. E exemplo das eudicotiledôneas, nós vamos ter feijão, abacate, acerola, café. Lembrando, né, que as eudicotiledôneas se caracterizam, né, por ter dois cotilédonos. E as raízes, né, quanto às suas raízes, geralmente elas são axial ou pivotante, certo, pessoal? Sendo assim, a gente encerra essa parte de semente, né? Que vamos pegar esse conhecimento, pelo menos o básico, né? Levar para o nosso dia a dia, né? Para os nossos quintais produtivos, certo?
E desejo uma boa aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? E qualquer dúvida já sabe, deixe-me saber. Ok, pessoal? Até a próxima!